Glória a Deus. Retornamos hoje com mais uma edição do programa Aprendendo a Palavra de Deus. Como anunciamos ao longo da semana, a nossa programação hoje é uma programação especial de Dia dos Namorados. A nossa palavra será direcionada aos casais, seja de namorados, seja de noivos, seja de casais casados. Mostraremos biblicamente o que significa ser casado, o que significa ser noivo, o que significa ser namorado e, em especial, o que é que Deus pensa a respeito disso. E antes de iniciar, eu gostaria de desejar-lhe, querido ouvinte, caro telespectadores, eu gostaria de desejar-lhes um feliz Dia dos Namorados. Seja se você é casado, se você é noivo, se você é namorado, tenha um feliz Dia dos Namorados. Que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, possa abençoar a tua vida, o teu relacionamento, a tua casa e a tua família. Como de costume, por gentileza, onde você estiver, se for possível, baixe a sua cabeça comigo e vamos juntos orar ao Senhor. Se não for possível, seja porque você está dirigindo, ou porque está no trabalho, ou no momento está impossibilitado de fechar os olhos, por favor, se concentre com Deus na mente. A nossa mente, a tua mente, é um canal de comunicação direta entre você e o Criador. A nossa mente foi criada por Deus, tanto para que possamos pensar, para que possamos raciocinar, para que tenhamos o poder criador assim como Ele, Deus Todo-Poderoso, é criador. Mas também ela foi criada para, além dessas coisas, nos dar um elo, nos dar um canal de comunicação direta com o Criador. Então, o que você fala com Deus na sua mente, ninguém pode ouvir senão o próprio Deus. Nem demônios, nem espíritos imundos, nem anjos, nada pode ouvir o que sai da tua mente. Lógico, tem que ser somente da mente para com Deus. Se você pronuncia com a boca, os anjos entendem, sejam eles de Deus ou das trevas, porque dá para se fazer uma leitura labial. Mas o que você fala na mente é uma comunicação entre você e o Criador. Então, por favor, se você não puder fechar os olhos, baixar a cabeça comigo, se concentre em sua mente e vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, porque cremos e sabemos que Tu és o único Deus. Nós cremos e sabemos, ó Pai, que Tu és o único Senhor, que Tu és o único Salvador. Sabemos, ó Pai, que além de Ti não existe outro, nem em cima nos céus e nem embaixo na terra. Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de glória, Tu és um Deus de amor. A Tua palavra diz, Senhor, que todos os dons acabarão quando estivermos contigo nos céus. Mas o amor, esse permanecerá. Porque esse é o dom verdadeiro. Esse, Senhor, o amor é a origem da Tua essência. O amor é a personificação de Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ama de forma incondicional. Independente daquilo que somos, independente daquilo que fazemos, o Senhor nos ama. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer a nossa paz, a nossa felicidade. O Senhor quer que estejamos abrigados e alicerçados em Ti. Que esse amor incondicional, que esse amor divino, Senhor, que emana de Ti, que esse amor excepcional que foi manifestado no Teu Filho Jesus Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, fez-se homem e veio à terra para mostrar a nós o Teu amor incondicional, para nos salvar. Que esse amor esteja sobre as nossas vidas, hoje e eternamente, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar,
O que é ser namorado? O que é ser um casal de namorados? Segundo o dicionário, namorar é estar unido afetivamente e emocionalmente com outra pessoa que responde reciprocamente. Vamos simplificar essa definição. Namorar é ter um elo sentimental e afetivo com o outro, e o outro corresponde conosco. E, segundo o dicionário, namorar significa um passo antes do noivado, e o noivado é um passo antes do casamento. Então, o namoro bíblico, o namoro orientado por Deus, é aquele que tem um propósito. Não podemos namorar sem um propósito. Não podemos namorar simplesmente por enrolar. Não podemos namorar na condição de cristãos, na condição de homens e mulheres de Deus, simplesmente com a intenção de estar ali unido afetivamente com o outro. O nosso namoro, o namoro do cristão, ele tem um propósito espiritual de fazer com que nós nos conheçamos, cheguemos a um noivado e a um casamento. Esse é o namoro com propósito. Infelizmente, queridos, não é o que temos visto hoje em dia, nem no mundo e, infelizmente, nem na igreja. Nós temos visto jovens muito novos começando a namorar e sabemos que com aquela idade não dá para ter um propósito no namoro, porque os jovens que começam novos a namorar ainda dependem financeiramente dos pais. Eles não têm como se sustentar ainda e, consequentemente, não podem desenvolver o seu relacionamento a um noivado e a um casamento. Então entenda que um namoro com propósito é algo que nos leva e culmina num casamento. Por que Satanás tem desvirtuado essa realidade e levantado namoro sem propósito e até mesmo uma vida marital como se fosse uma vida de marido e mulher entre um casal de namorado? Ora, a família, o casamento, foi criado e instituído por Deus, conforme nós veremos aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2. Se Deus criou a família, se Deus criou o casamento, se o próprio Deus instituiu o matrimônio, significa que Ele tem um propósito com isso. Significa que Ele tem um propósito no matrimônio. Significa que Ele tem um propósito no casamento. E o propósito de Deus com o casamento e com o matrimônio é fazer com que nós, seres humanos, nos completemos com o outro, o qual estamos envolvidos emocionalmente e sentimentalmente. O propósito de Deus com o casamento é também expandir a nossa família. Assim como Ele, o Criador, o Senhor, Ele nos gerou, nos trouxe a vida. Com o casamento, nós podemos trazer a vida a filhos. E dentro do casamento, dentro da família, os filhos são educados. Dentro do casamento, dentro da família, os filhos aprendem os princípios pelos quais devem andar para que sejam cidadãos de bens, para que sejam homens e mulheres de bens. E quando Satanás ele vem quebrar a instituição ou tentar quebrar a instituição família, a instituição casamento, que foi regulamentada, que foi criada por Deus, ele consequentemente prejudica a educação dos filhos. Entenda que na família os filhos são educados. Na família os filhos aprendem o referencial de pai e de mãe e aprendem a tornar-se homem e mulher de bem. Fora da família, o filho ele perde o referencial do pai ou o referencial da mãe e ele passa a viver sem entender aquele referencial. Eu não digo que seja uma regra que em toda família que é desfeita o filho perca o referencial. Não, não é que seja uma regra, mas que sempre quando o filho é criado no braço familiar, no seio familiar,
no seio do matrimônio entre o pai e a mãe, ele acaba aprendendo e se desenvolvendo de uma forma melhor. Eu tenho conversado com vários jovens que têm pais separados e fica um prejuízo muito grande na vida deles. Muitos deles perdem o referencial da figura paterna, muitos deles perdem o referencial da figura masculina e acabam por não se tornar homens e mulheres de bens. Acabam por não se tornar homens ou mulheres com referencial para entender o que é uma figura paterna, para entender o que é uma figura materna. Então, o casamento, ele foi criado, instituído e regulamentado por Deus para tornar este mundo um local melhor. Pastor, e onde está escrito que o casamento foi instituído por Deus? E aí eu queria lhe fazer um convite, por gentileza, de abrir comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18. Está escrito, Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18. Se você não tiver como abrir a palavra de Deus agora, acompanhe na tela do seu dispositivo, porque será colocado a passagem bíblica. Será colocada a passagem bíblica. Gênesis capítulo 2, verso 18, a partir do 18 está escrito: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. No verso 20 diz: Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. No verso 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair o homem em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, ou tirou-lhe um dos seus lados, fechando o lugar com carne. No 22 diz: Com a costela que havia tirado do homem, ou com um dos lados que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. No 24 diz: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Queridos, note comigo no verso 18 que não foi Adão quem instituiu o casamento. Não foi Adão que chegou para Deus e pediu uma mulher. No verso 18, Deus declara que não é bom que o homem esteja só. E diz que fará para o homem alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ora, Deus colocou Adão lá no paraíso edênico. Deus colocou Adão lá no Éden e Adão dominava sobre tudo. Adão dominava sobre os animais. Adão dominava as ervas do campo. Adão dominava toda a terra. E Adão via todos os animais em pares. Adão via o boi com a vaca. Adão via o carneiro e a ovelha. Adão via o leão e a leoa. Adão via todos os animais aos pares. Mas quando Adão olhava para si, ele não encontrava alguém que fosse seu semelhante. Ele não encontrava alguém que fosse o seu par. E Deus começou a ver aquela solidão na vida de Adão. Adão, antes de encontrar Eva, sua esposa, sua namorada, sua noiva, ele sentia-se só, mesmo sem saber e entender o motivo do porquê daquela solidão. Adão tinha a companhia do boi. Adão tinha a companhia da ovelha. Adão tinha a companhia de todos os animais do campo, mas ele não tinha a companhia de uma mulher que o auxiliasse.
Adão não tinha a companhia de alguém semelhante a ele, que pudesse trocar laços afetivos com ele. Entenda a contradição e a profunda solidão que Adão vivia no Éden. Como assim a contradição? Ao mesmo tempo que ele estava cercado pelos animais, ao mesmo tempo que ele via e tinha acesso direto à presença de Deus, ao mesmo tempo que ele sujeitava os animais, ao mesmo tempo que ele dava nome aos animais, porque a palavra de Deus diz que Deus entregou para ele a autoridade de nomear os animais, e o nome que ele desse seria o nome pelo qual o animal foi chamado. Seria chamado. E note como é interessante, como o leão tem a cara de leão, né? Como o boi tem a cara de boi. Foram os nomes dados por Adão a esses animais. E mesmo na companhia de todos aqueles animais, Adão se sentia sozinho. Adão cercado no paraíso por todas as criaturas de Deus. Adão cercado no paraíso pelo próprio Deus. Mas ele sentia-se em solidão. E Deus viu isso. Deus enxergou isso. É tanto que Adão talvez não entendesse o sentimento que estava passando, porque ele sabia que tinha a presença de Deus. Ele sabia que tinha a presença dos animais. Ele sabia que ele tinha toda uma ocupação de sujeitar os animais no paraíso. Mas ele não entendia o porquê ele estava só. Ele não entendia o porquê daquela solidão. Ele era rodeado, vou dizer, de amigos, entre aspas, mas mesmo assim, ele se sentia só. Querido, caro ouvinte, cara telespectadora, quem sabe você ainda não seja um homem ou uma mulher casada, quem sabe você ainda não tenha um namoro através do qual evoluirá um casamento, e você é um jovem ou uma jovem cheia de amigos, cheia de amigas. Você é uma jovem que tem uma estrutura familiar muito boa, um jovem que tem uma família muito abençoada. Você é popular na faculdade, você é popular no trabalho, você é popular na escola. Por onde você anda, você está rodeado de amigos, mas você se sente só. Você não se sente completo. Você já parou para pensar o porquê disso? Você tem a presença de Deus, você busca a Deus, você serve a Deus e Ele completa a tua vida, mas mesmo assim você sente que precisa de mais alguma coisa. Por que será que isso acontece? É a contradição da vida humana. É a contradição que Adão vivia lá no Éden. Ao mesmo tempo que ele estava cercado e acompanhado, ele sentia-se sozinho e solitário. Ao mesmo tempo que você está cercado e acompanhado pelos teus amigos, pela tua família, por Deus, mesmo assim, você pode estar se sentindo sozinho e solitário. Não se ache estranho. Não pense que você está sozinho. Todos aqueles que ainda não experimentaram o matrimônio se sentem assim. Note que todo cidadão de bem, todo homem de bem, toda mulher de bem, que foi criado dentro de um seio familiar, ela tem a necessidade de ter um companheiro. Ela tem a necessidade de ter um parceiro, de ter alguém que o auxilie, de ter alguém que está ali lado a lado com ele, com ela, para partilhar as experiências. Ter alguém que está lado a lado, está fazendo parceria para ajudá-lo a crescer, para dar uma palavra amiga. Então, a grande contradição do homem e da mulher sem o matrimônio é, ao mesmo tempo que está cercado de amigos, está só e solitário. Fazemos uma rápida pausa agora e já retornamos com o segundo bloco. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Retornamos com a segunda parte do programa. Como eu dizia na primeira parte, nós vivemos hoje a grande contradição do mundo moderno.
Por exemplo, hoje a tecnologia nos aproximou do mundo inteiro. Hoje nós temos nas mãos, no celular, o acesso ao mundo inteiro. Nós temos em casa, no computador, o acesso ao mundo inteiro. Nos comunicamos com o mundo através do Facebook, do WhatsApp. Nós podemos nos comunicar de forma mais rápida. Mas quanto mais nos comunicamos com o mundo, mais nos sentimos só. Ao mesmo tempo que estamos aqui no celular trocando um WhatsApp, um message, trocando uma mensagem no Facebook, fazendo uma videoconferência, seja em aplicativos como o Skype, seja no FaceTime, seja onde for, estamos vendo a pessoa do outro lado, trocando um vídeo com pessoas do mundo inteiro, trocando fotos com pessoas do mundo inteiro. Mesmo assim, nos sentimos sozinhos. Se você tem passado por isso, saiba que você não está sozinho. Adão passou pela mesma situação. Lá no paraíso, ele cercado por Deus. Lá no paraíso, ele cercado pelos animais. Ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas cercado por companhia, cercado por parceiros, ele sentia-se sozinho. E Deus notou a solidão na vida de Adão. Deus tem notado a solidão na tua vida, que ainda não tem um parceiro, que ainda não tem um cônjuge, que ainda não tem o marido certo, que ainda não tem a esposa certa. Não vá também se precipitar por causa da solidão, por causa de estar acompanhado por amigos, mas ao mesmo tempo se sentir sozinho e querer se unir matrimonialmente com qualquer pessoa. Saiba buscar em Deus se aquele matrimônio ele é do agrado de Deus ou não. E Deus 2 vezes no capítulo 2 reconhece, sem Adão falar para ele, que Adão precisava de uma parceira, Adão precisava de uma companheira. No verso 18 Deus diz, não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus reconhece e diz, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Para que é que serve o teu parceiro, o teu namorado, a tua namorada, o teu noivo, a tua noiva, o teu esposo, a tua esposa? Está aqui o propósito pelo qual Deus criou o outro, o propósito pelo qual Deus criou todos os seres em pares. Deus criou o leão em par com a sua leoa. Deus criou o homem em par com a sua esposa. E o propósito pelo qual Deus fez isso está aqui no verso 18, para que sejamos auxiliados e correspondidos. Imagine como seria ruim se não tivéssemos um auxílio e uma correspondência do nosso par. Imagine-se sendo só como o único ser humano nesse mundo. Imagine-se sendo só como o único ser humano nesse planeta. Seria horrível. É exatamente o que Adão experimentou no paraíso antes de Deus criar o seu par. É exatamente o que nós experimentamos antes de sermos entregues em matrimônio ao nosso parceiro, ao nosso auxiliador, ao nosso colaborador. É o que diz a palavra de Deus. Deus criou o nosso parceiro, o nosso par, para que sejamos auxiliados e correspondidos. Então, queridos, por mais que busquemos na tecnologia, por mais que busquemos nos amigos, por mais que busquemos nos prazeres que o mundo oferece, quando não temos o namorado ou a namorada que nos levará ao noivado e ao casamento, nos sentimos sozinhos, nos sentimos incompletos, nos sentimos com a necessidade de sermos completados. O nosso pai e a nossa mãe às vezes não entendem que mesmo tendo a companhia deles, a proteção, o abrigo, a oração, nós ainda nos sentimos sozinhos, porque precisamos ser completos com o par que Deus criou para nos auxiliar e nos corresponder. E note que Adão lá no paraíso, enquanto ele vivia sem o seu par, que era Eva, ele talvez andasse tristonho, ele talvez andasse cabeça baixa, ele talvez andasse solitário. Mas quando Deus criou a Eva, foi impressionante como Adão se tornou poeta da noite para o dia.
Olha o que diz lá no verso 23 do capítulo 2. Disse então o homem, e o homem disse, Adão disse isso depois que Deus criou a Eva. Olha o poema que Adão criou ao olhar para a sua varoa. Olha o poema que Adão criou ao olhar para a sua parceira, ao olhar para a sua auxiliadora, ao olhar para a sua colaboradora. Olha o poema, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Olha aí, irmãos. Às vezes não entendemos porque nos tornamos tão poéticos, porque nos tornamos tão românticos quando estamos perto da pessoa que amamos. Não entendemos porque nos tornamos tão inspirado, tão inspirador, porque falamos palavras tão bonitas perto da pessoa que nós amamos, que estamos envolvidos emocionalmente e sentimentalmente por ela ou por ele. Nos tornamos tão inspirados, nos tornamos tão poéticos, porque estamos próximo do nosso par. E Deus nos criou em par. E Adão, quando viu a mulher, quando Deus a apresentou para ele, Adão disse, eita Senhor, é essa, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque de mim ela foi tirada. Adão via o boi com a vaca. Adão via o pássaro com o seu par, né? Vou brincar, Adão via o pássaro com a pássara. É lógico que não existe o feminino de pássaro, é o pássaro macho e o pássaro fêmea, né? Não existe o feminino da palavra, mas Adão via as aves em pares, Adão via os répteis em pares, Adão via os mamíferos em pares, mas Adão não se via em par. E Adão, ele via e não sentia a inspiração poética para falar alguma coisa. Mas quando Deus lhe entregou a sua namorada, quando Deus lhe entregou a sua noiva, a sua esposa, aquela que se aliançaria com ele por toda a vida aqui na terra, Adão bradou com muita poesia, esta sim, Senhor. Adão se tornou um homem poético, de amargo, de só, né, de solitário. Adão se sentiu completo. Adão se sentiu na plenitude da realização e da totalidade. É por isso que celebramos o Dia dos Namorados. Porque sem o nosso namorado, e entenda que o namorado e a namorada que aqui eu me refiro, ele tem que ser o teu marido, porque só experimentamos o namoro completo quando somos casados, quando temos uma esposa ou um esposo de acordo com o nosso gênero. Então, o namoro, a plenitude do namoro, a plenitude da felicidade é quando nós encontramos o nosso par. É quando nos aliançamos com ele em matrimônio. É quando nos aliançamos com ela em casamento. Aí nós somos completos. Aí nós nos tornamos felizes. Aí nós nos tornamos totalmente completados. Não temos mais a necessidade de ter um outro. Não buscamos mais nos completar nos amigos. Não buscamos mais nos completar na festa. Porque nós temos o outro. Nós temos a pessoa que está aliançada conosco lado a lado. Então, queridos, Adão sentiu-se completo quando ele recebeu de Deus a sua namorada. E você? Será que você se sentirá completo quando receber de Deus a tua namorada? Quando receber de Deus o teu namorado? Eu te garanto biblicamente que sim. Porque o próprio Deus, por 2 vezes, no capítulo 2, reconheceu a necessidade de colocar um par com Adão. De colocar um outro com ele, para que juntos formassem um par e se auxiliassem. Agora, por favor, não se apresse em buscar qualquer pessoa. Deus não quer te dar qualquer pessoa. Deus quer te entregar a varoa certa. Deus quer te entregar o varão certo. Deus quer te entregar o melhor. Deus não tem para ti qualquer coisa. Deus não tem para ti resto. Deus tem para ti o melhor. E Deus quer te entregar o melhor. Então, ore a Deus. Busque no Senhor. Busque em Deus a pessoa correta que vai completar a tua vida. Que vai, junto contigo, estabelecer uma família e filhos.
nós só experimentamos a plenitude da felicidade de Deus. Nós só experimentamos a multiplicação de Deus quando entramos num relacionamento familiar. Satanás, ele tenta inverter esses valores. Satanás, ele tenta inverter esses princípios, fazendo com que casais de namorados experimente o que Deus liberou somente a casal de marido e mulher. Note comigo, no verso 24, o que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando nós conhecemos o nosso cônjuge, ou seja, o nosso esposo, a nossa esposa, nós nos tornamos completos e nós saímos da dependência de pai e mãe. Estabelecemos com o outro, estabelecemos com o nosso par uma aliança que dura por toda a vida. Com isso, está revelado na palavra de Deus que quando nós encontramos o nosso parceiro, quando nós encontramos o nosso cônjuge, nós temos que sair da dependência de pai e mãe, estabelecer com o cônjuge uma família, estabelecer com ele e com ela um relacionamento matrimonial e crescermos independentes como família, fora do lar paterno e materno. Porque quando nos casamos e ficamos estabelecidos dentro do lar paterno e materno, é um pouco difícil. Sempre o pai e a mãe puxam sardinha para o filho. Imagine você sendo casado, se casando com a sua esposa e indo morar na casa do pai e da mãe dela juntamente com ela. Eu reconheço, eu sei que você reconhece que é difícil, porque sempre os pais dela vão puxar a sardinha para o lado dela. Agora imagine-se mulher casando-se com um homem e indo morar na casa dos pais dele. É difícil também, porque os pais dele vão puxar a sardinha por ele. Como nós dizemos, vai comprar a briga por ele. Então a palavra de Deus diz que unirá-se o homem à sua mulher, unir-se-á a mulher ao seu homem, e ambos serão uma só carne e deixarão pai e mãe. Ou seja, se você pretende se casar, se você encontrou o seu parceiro, o seu cônjuge, estabeleça uma família com ele e com ela. Estabeleça uma família porque agora ambos vocês são uma só carne. Vocês que antes eram duas pessoas distintas, através do matrimônio, tornam-se uma única carne. Tornam-se uma única pessoa, um único espírito. O que isso quer dizer? Não existe mais segredo entre vocês que não possa ser falado. Não existe mais entre vocês uma intimidade que pertence só ao outro. Os dois possuem um único segredo que compartilham entre si. Os dois possuem uma única intimidade que partilham entre si, porque os dois passam a ser uma só carne. Passar a ser uma só carne significa somar o que há de melhor nos dois para serem uma única pessoa, um único corpo, uma única mente, um único espírito, um único ser. Formar uma só carne é não saber ser completo sem estar sem o outro. E no verso 25 diz a palavra de Deus no capítulo 2, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, dizendo respeito à intimidade sexual que Deus criou dentro do casamento, insisto, para o homem e para a mulher. Satanás, na condição de destruidor, como diz João 10:10, ele é o ladrão que veio senão para matar, roubar e destruir. Na condição de ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, ele tenta desvirtuar os propósitos da palavra de Deus e criar uma intimidade matrimonial entre casais de namorados. Entenda que a vontade sexual, o desejo sexual que nós sentimos, não veio ou não vem através do diabo. Deus já nos criou com um desejo sexual na mente, porque é uma dádiva e um presente de Deus. Mas o que vem do diabo é o desejo sexual para com o namorado, para com a namorada. O desejo sexual ele pode ser plenamente satisfeito e realizado com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua esposa. Entre marido e mulher, Deus permite a satisfação
sexual, não entre casais de namorados, não entre casais de noivos, mas entre marido e mulher, o desejo sexual pode ser plenamente satisfeito, porque foi criado por Deus. Muitos de nós cristãos pensamos que o sexo é coisa do diabo. Irmãos, não é coisa do diabo, nadinha, coisa nenhuma. O sexo foi criado e estabelecido por Deus para ser experimentado entre o homem e a mulher. Alguns radicalizam e dizem que a razão do pecado e da queda foi Adão e Eva terem coabitado sexualmente um com o outro. Eu digo para você que não foi a razão da queda, não foi a razão do pecado. A razão da queda, a razão do pecado foi porque Deus ordenou ao homem e à mulher que não comessem do fruto da árvore proibida. Que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ambos, como desobedeceram, receberam o castigo de Deus e uma sentença. Note que quando Deus foi sentenciar Adão e Eva pelo pecado, a Adão, Deus sentenciou que ele teria que trabalhar a vida inteira e do suor do rosto dele comer. Ou seja, Deus colocou sobre o homem a responsabilidade do trabalho, que antes ele não precisava trabalhar para comer, ele tinha tudo de mãos beijadas. E sobre a mulher, quando Deus foi sentenciá-la por causa do pecado, note que Deus disse: multiplicarei as dores de parto na tua vida. Multiplicarei as dores da concepção. Se você analisar o contexto comigo teologicamente e gramaticalmente, você vai entender que a sentença de Deus sobre a mulher revela que o sexo havia antes do pecado. E Adão e Eva não eram condenados por Deus por praticarem atos sexuais antes do pecado, porque eles eram marido e mulher. Como assim, pastor? Quando Deus sentencia Eva a ter as dores da concepção multiplicada, ele revela para nós que antes do pecado, Adão e Eva já coabitavam e já talvez tivessem filhos. Na matemática, qualquer multiplicação por zero é zero. Entenda que se você pegar 1 trilhão e multiplicar por zero, é zero. Se você pegar 5 trilhões e multiplicar por zero, é zero. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Que se antes do pecado, Adão e Eva nunca tivessem tido um filho e ter experimentado o que era a concepção, ter experimentado o que era a dor de parto, lá na sentença Deus não ia dizer que multiplicaria a dor, Deus ia dizer que criaria uma dor sobre Eva, mas ele disse, eu multiplicarei, significando que ela já tinha concebido uma vez ou várias outras antes do pecado, demonstrando que Eva, antes do pecado, já tinha experimentado o ato sexual e a concepção sem ser condenada por Deus, porque era lícito entre ela e o seu esposo. É lícito entre você e o seu esposo ter a intimidade. O que não é lícito é entre casais de namorados. O que não é lícito é entre duas pessoas que não têm uma aliança matrimonial. Mas dentro do casamento, tudo é permitido, porque Deus os abençoa. Então, que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua casa e o teu matrimônio. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Amém.